Romanos 7, 19 e 20 é um texto muito emblemático. Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer fazer o bem está em mim, mas não o realizar. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Portanto, se faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Tu sabe o que é a desvantagem da gente? Além de tudo isso, nós temos uma grande desvantagem. A natureza pecaminosa, ela é muito mais habilidosa para os vícios do que para a virtude. É muito mais fácil você desenvolver a preguiça do que você desenvolver a competência. É muito mais fácil você desenvolver o egoísmo do que o amor para o próximo. É muito mais fácil. É infinitamente mais fácil você ser egoísta do que você amar o irmão. É muito mais fácil você se vingar de alguém do que você engolir a seco e aguardar no Senhor a vingança que vem do Senhor. Nossa natureza, ela é habilidosa demais para vícios. Aí então você já tem uma cultura que modela comportamentos anticristãos. Você já tem a capacidade humana, habilidade natural humana de desenvolver o que é ruim. Olha o que é que o nosso mestre Jesus Cristo diz em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 8. Versículo de número 8 e 11. As pessoas estavam indignadas porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, porque isso as tornava impuras cerimonialmente. Jesus disse assim: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. E chamando a multidão, disse: ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, isto é o que torna impura. O versículo 17 diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, isto é o que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, o furto, o falso testemunho, a calúnia. Antes da psicologia falar isso aqui, nosso mestre já sabia que não adianta eu saber qual é o comportamento certo. Eu preciso ter um coração modelado. O coração é o nosso caráter, a fonte dos nossos comportamentos. Então a circunstância vem até mim e eu reajo de forma santa, porque é do coração que procedem as saídas da vida. É a transformação. Jesus sabia que se ele trouxesse regras, as pessoas burlariam as regras. Ele quer uma transformação do coração. Deixa eu te perguntar uma coisa, meus amados irmãos queridos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e aqueles homens estavam insultando o nosso Senhor, cuspindo em sua face, rindo, ridicularizando o seu chamado, o que foi que o Senhor disse àqueles homens? Deus, Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. A pergunta que eu vos faço é: para Jesus, era mais fácil ele amaldiçoar ou ele abençoar aquele povo? Para Jesus seria infinitamente mais difícil amaldiçoá-los, porque é algo que já está em seu coração, irmãos. As saídas da vida de Jesus Cristo eram puras, eram limpas, e é isso que o reino de Deus convoca para nós. Ele quer que as saídas da vida, que é o nosso coração, irmãos, seja modelado de uma forma em que as circunstâncias virá e nós agiremos de forma santa, como Jesus, sem precisar pensar. Cristo sendo gerado em vós, sabe? É Cristo sendo gerado em vós, que você agirá como Jesus agiria, sem precisar pensar. Quando você chega a esse estágio, meu irmão, você está no estágio de amadurecimento espiritual absoluto e maravilhoso. Porque se você pensar assim, não, eu vou ficar aqui o tempo todo pensando, o que é que Jesus faria no meu lugar aqui? O que é que Jesus faria no meu lugar aqui? Irmãos, você não conseguirá fazer como Jesus fazia, se você não viver da forma como ele viveu. Porque Jesus Cristo tem o seu comportamento modelado e nós não. Então como é que eu vou dar outra face para o meu inimigo como Jesus faria, se eu não tenho capacidade para fazer isso? Se a minha resposta imediata é de ira?
O coração é a fonte dos comportamentos. É ela que Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo te salvou não foi só para te livrar do inferno, foi para te fazer uma pessoa diferente. Foi para te fazer uma pessoa segundo a sua imagem. Você agirá como Jesus agiria a partir do momento em que Cristo é gerado em você e o seu coração é transformado segundo a sua imagem. Então os comportamentos santos fluirão de forma natural da sua vida. Mas é preciso, em primeiro lugar, você ter as crenças corretas e a disciplina correta. Aí é que está, irmãos. A gente não quer submeter a disciplina. A gente quer agir como Jesus agiria, mas não quer viver como ele vivia. Por isso que nós vivemos, muitas das vezes, e eu sou o primeiro dessa fila, numa superficialidade da vida cristã. Poderíamos estar experimentando muito mais de Deus. Poderíamos ter uma vida espiritual muito mais abundante. Poderíamos ter manifestações divinas muito mais claras em nosso meio. Mas será que nós temos essa sede? Será que nós temos essa fome? Será que nós temos esse desejo? Será que nós anseiamos pelo Senhor de forma desesperada, como o salmista fazia? Como Cristo fazia? Jesus dizia, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, eu não quero outra coisa.